A gente tem falado muito de questão de atividades essenciais durante o período da pandemia, em que a Prefeitura Municipal de Curitiba simplesmente ignorou o fato de atividades essenciais precisarem se manter abertas. Seja porque estamos falando de educação de crianças, seja porque estamos falando, por exemplo, de saúde física das pessoas, é o caso das academias. Nós vamos conversar agora para ter um relato da situação com o Edson Marcelo Lopes, vice-presidente da Associação das Academias aqui da cidade, para que a gente saiba qual é a situação do momento hoje no que toca às academias. Academias fechadas por causa do decreto de bandeira vermelha aqui da capital. Marcelo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia a todos os ouvintes. O que nós temos hoje de cenário? Para que você faça um relato, assim, em primeiro lugar, quantos são os profissionais atingidos, quantas academias atingidas com esse fechamento por causa do decreto da Prefeitura? Bom, Denian, somente em Curitiba são mais de 900 empresas, né? Já 40% delas já fecharam as portas. Aproximadamente aí 20 mil profissionais, né, afetados com essas decisões. Então a gente está falando de 900 empresas, 40% quebraram, são 20 mil profissionais que atuam diretamente. E quantas pessoas, Marcelo, frequentam academias? Você tem um número assim de pessoas que vão à academia diariamente e que estão matriculadas em academia, só para a gente ter uma ideia do volume de pessoas que frequentaria a academia num momento sem pandemia, por exemplo? Olha, a gente tem alguns dados de pesquisa que dizem que apenas 4% da população frequentam academias, né, de forma recorrente. Isso antes da pandemia. Quando nós ficamos 5 meses, Daniel, em 2020, impedidos de trabalhar. Quando nós retornamos, o nosso movimento caiu em média aí de 30% a 50% neste retorno. Então, a gente, além de ficar impedido de trabalhar durante 5 meses, quando retornamos nós tivemos uma queda expressiva. Aos poucos nós começamos a recuperar, principalmente por conta dos nossos protocolos de segurança. As pessoas foram entendendo, isso já existe dado de pesquisa que comprova isso, que as academias são setores mais seguros. São 42 itens de segurança nos nossos protocolos. E as pessoas começaram a retornar a entender que, neste momento, você poder fazer a sua atividade física num ambiente controlado, com um profissional capacitado para te orientar, é seguro. E aí nós começamos a retomar, né, respeitando as medidas de segurança, como distanciamento, por exemplo, número reduzido de pessoas, e nós começamos a retomar o nosso movimento, porque as pessoas começaram a se sentir seguras e viram realmente que você poder fazer a sua atividade física é fundamental nesse momento. Pois é, e mesmo com os protocolos sendo seguidos à risca, a decisão governamental foi pelo fechamento da academia. Se não voltar brevemente, Marcelo, a gente pode ter um resultado pior aí na questão de quebra de academias, de perda de empregos. Qual que é a previsão que você faz naquilo da urgência do retorno da atividade que é considerada essencial por lei municipal aqui em Curitiba? A situação é desesperadora. Na verdade, Daniel, o que está sendo feito com o nosso setor é um grande desserviço à população. Nós não podemos esquecer que o problema maior nesse momento é a ocupação de leitos. Você sendo ativo fisicamente, você praticando atividade física de forma regular e de forma orientada por um profissional capacitado, nós somos medicina preventiva. Pesquisas científicas, não sou eu que estou falando, a atividade física ela reduz o risco de 40 doenças. Então veja, se hoje o grande problema é a ocupação de leitos, os leitos não são ocupados apenas pelas pessoas que estão com Covid. E você deixar as pessoas em casa aumenta o sedentarismo. Hoje no Brasil no mundo são 96 milhões de pessoas. No Brasil, no mundo são 60% da população que são classificadas com excesso de peso, por exemplo. No México foi realizada uma pesquisa em 2020
tomando em consideração os dados do Covid, o México foi o terceiro maior número de mortes de Covid no mundo em 2020. 70% dessas pessoas que vieram a óbito tinham comorbidades pré-existentes, como a hipertensão, a diabetes ou a obesidade. E nós tratamos disso, ou seja, nós somos medicina preventiva. E impedir que nós exercemos o nosso trabalho nesse momento chega a ser um absurdo, porque a gente pode ajudar o poder público a cuidar da saúde das pessoas. Então fica aqui uma grande reflexão. Existe uma lei, foi sancionada no início do ano, aqui no município de Curitiba, e em vários municípios da região metropolitana, que traz a nosso setor como atividade essencial, e os decretos são escritos e não levam isso em consideração. Nos impedem de ajudar o poder público nesse momento. E aí vem uma decisão unilateral, porque não sentam para nos ouvir, para que a gente possa mostrar as evidências científicas que nos dão base para vir a público e dizer, olha, você fechar o nosso setor, você está dando um desserviço à sociedade. E nos impedem de trabalhar. Se você parar para pensar, Denian, essas outras atividades que são declaradas essenciais, que estão funcionando, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Uma farmácia. Você vai numa farmácia hoje, que presta um serviço essencial, você enxerga 3 protocolos de segurança. Você tem um álcool gel na entrada, você tem o piso demarcado e as pessoas estão usando máscara. Agora, o nosso setor, com 42 protocolos de segurança, um setor que faz medicina preventiva, que cuida das pessoas para que elas não se tornem obesas, sedentárias, para que elas não tenham um problema no coração, para que elas tratem o seu problema de hipertensão, problemas mentais, depressão, ansiosidade, a gente está sendo impedido de trabalhar. As empresas estão quebrando, nós não temos nenhum tipo de apoio do poder público, porque decreta para fechar, mas não dá uma alternativa ao empresário. Como é que nós vamos pagar a nossa folha de pagamento, os nossos aluguéis, os nossos impostos? E aí sai um decreto 11 horas da noite e diz, olha, não pode fechar. Você gera uma insegurança, né? É exatamente isso. Eu quero dizer o seguinte, que se não houve voz, se não foi dada voz à Associação das Academias, aos profissionais, esse jornal não se furtará a fazê-lo, viu, Marcelo? Fique sempre à disposição quando precisar conversar com a população de Curitiba e do Paraná para externar essa posição. Isso que o Edson Marcelo Lopes, vice-presidente da Associação das Academias, chama a atenção é o seguinte, de que são mais de 40 protocolos adotados e seguidos. E mais, há uma lei dizendo que se estamos diante de uma atividade essencial. E mesmo por cima da lei, mesmo por cima dos protocolos, este setor foi fechado, como outros setores que também se comportam com todos os protocolos, foram, entre aspas, demonizados, como se culpados fossem pelo avanço da doença. Quero dizer que, de fato, a questão da atividade física é fundamental e é essencial até para a manutenção da saúde, não apenas física, mas mental das pessoas. Então a gente vai seguir acompanhando. Quero agradecer ao Edson Marcelo Lopes pela presença aqui conosco no Jornal da Mercosul e vamos seguir falando, tá bom, Marcelo? Um grande abraço. Denian, muito obrigado. A gente precisa de espaço para esclarecer a opinião pública da nossa importância. Então, muito obrigado. Realmente você está prestando um grande serviço à população curitibana e à população do estado do Paraná. Valeu. Edson Marcelo Lopes, vice-presidente da Associação das Academias.